Olá, bom dia, graça e paz, queridos irmãos, a todos vocês, amigos. Nós estamos vivendo realmente um tempo difícil e o que tem se notado e percebido é que tem havido um esfriamento espiritual por parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, no seu capítulo 4, versículo 31, diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nós conhecemos o contexto desta colocação feita pelo evangelista Lucas, quando ele narra a pressão que os apóstolos Pedro e João sofreram dos principais sacerdotes de Jerusalém. Depois que eles foram liberados, eles, soltos que foram, procuraram seus irmãos e lhes contaram tudo o que aqueles homens lhes haviam falado. Pediram a eles que não falassem de Jesus, pressionaram, dizendo que eles deveriam calar-se, mas Pedro e João, movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles não se calaram, não se intimidaram, mas ao retornarem para o convívio com seus irmãos, o texto diz que eles começaram a orar. Tendo eles orado. Orar é compartilhar nossas orações, orar é buscar a unidade uns com os outros para sabermos a vontade do Senhor para a nossa vida. A oração nos leva a experimentar o avivamento que precisamos. E este avivamento traz à nossa vida o agir de Deus, porque tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O sobrenatural de Deus aconteceu. Aconteceu exatamente no lugar onde o povo estava orando. Por quê? Porque onde o povo de Deus se reúne para adorar, louvar a Deus, para buscar a sua presença e para interceder, nesse lugar o Espírito Santo de Deus está e age com poder e glória. O avivamento que precisamos, ele trará o agir de Deus na nossa vida, assim como também trará a plenitude do Espírito Santo. Diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, uma coisa é quando nós temos o Espírito Santo e a outra coisa é quando nós transbordamos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, mas o Espírito Santo precisa governar a nossa vida. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida plena, vida cheia do Espírito Santo. E aí sim, o avivamento que precisamos trará mudanças na nossa vida. E ele também, este avivamento, trará a coragem que nós precisamos para servir ao Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que, com ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus. Jesus, ele nos deu autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Jesus nos enviou como ovelhas no meio de lobos, mas Jesus nos enviou a pregar o evangelho da salvação, porque todo aquele que ouvir o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, será salvo. Por isso, com ousadia, temos que ter coragem para anunciar a palavra de Deus. Assim, o agir de Deus, a plenitude do Espírito e coragem para servir a Jesus é o avivamento que precisamos.
Para isto, precisamos ser movidos pela oração. O texto diz que eles oraram, e tendo orado, o agir de Deus tremeu aquele lugar. Tendo orado, o Espírito Santo do Senhor encheu a vida de cada um deles e lhes deu ousadia para anunciar a palavra do Senhor. O avivamento que precisamos começa com a oração. Ore e que Deus nos abençoe. Amém.